tens que aplicar o n no infinito, né? Senão, daí provavelmente vai aparecer o zero mais que tu tá falando. Certo? Sim. Aqui o fato de ser log 2 também não importa nada, né? Limite de n tendendo ao infinito. Note que não poderia ser menos infinito. Porque, assim, em Portugal, né, quando não coloca essa coisa aqui, significa que é mais ou menos infinito. Só que essa função, ela não pode ir para menos infinito. Bem, apesar do que está escrito aqui, né? Porque ali diz menos infinito, domínio da função, né? Bem, se a gente aplicar menos E ia dar infinito... zero mais. Prontos. na verdade não dá problema, né? Porque se está embaixo, né, é que eu estava pensando num argumento infinito pro log, mas não é o que vai acontecer. Só que se tu colocares menos infinito, vai ficar mais por quê? Não, aí vai ficar menos. Vai ficar zero menos. Vamos ver, né? Vai ficar 12 a dividir por menos infinito. Certo? Sim. A menos que eu esteja viajando. Porque é o que ele manda, né? Aqui. Só que 0 menos não vale, né? Esse que é o problema. Mas também não vale 0 mais. A menos que o fato de ser menos aqui é pro x, né? O n não importa. O n não importa, né? Uhum. Isso aqui é o domínio do x, percebe? Agora a questão é o seguinte. Para que o x vá para menos infinito, nessa função aqui. Vamos pensar isso. Olha só, vamos pensar isso. Para que o x vá para menos infinito nessa função aqui, bem, a questão é, se tu colocar x menos infinito... Posso dizer como é que fiz? A minha dúvida foi. Porque nós normalmente fazemos a conta primeiro. O limite de x está para qualquer coisa, do 8n de menos 4 dividido pelo n mais 1. Ou seja, do de n. Depois dar-nos a conta e trocamos logo depois de trocar a conta. O problema é que a conta dá 8. E depois fica 8 menos 8, mas eu não sei como é que eles chegaram ao 8 menos. 8 Eu posso menos te mandar uma 8? foto para. Não, 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 não. 8 menos 8 não, a resposta tem que estar aqui, ó. O problema é esse menos infinito aí que vai dar 0 menos. 0 menos não pode. A coisa que eu quero argumentar... O que tu tá falando, tá, me manda aí, né? Vamos ver o que tu fez isso. Basicamente, isso é o que dá nas soluções. Eu cheguei lá, nós quando fazemos o limite de coisa, temos de tirar o menos 4 e o mais 1 e fica só 8 de n, porque o outro vai ficar a dividir por menos infinito e vai dar 0. Portanto, separamos, depois ficamos só com o 8 de n sobre n, cortamos Sim, sim, teu limite faz sentido. e depois dá 8. Mas eles dizem 8 menos, que dá 8 menos, e depois fica logaritmo de 2 sobre 8. Não, logaritmo de 2 entre parênteses 8 menos 8 menos. E aí vai dar 0 mais. Isto é que eu não percebi porque é que eles chegam aí. Bem, tu tens que saber uma coisa. Essa é a função log. Ok. A log nunca tem número negativo. Ela não aceita número negativo. Ela só Uhum. aceita números maiores que 0. Então, a menos que essa resposta não tenha... A menos que essa conta não tenha resposta, é obrigatório ser 0 mais aqui, entendeu? Ok. Por causa da própria natureza da função log. Ela é assim, ela não tem resposta negativa. Ela não pode ter argumento negativo, ela não tem Uhum. domínio negativo. Ok? Resposta ela tem, porque ela não tem domínio negativo. Então, tudo bem, tu fez uma conta, chegou no zero, eu também fiz, também cheguei no zero, certo?
O problema é que eu Zero tô mais. querendo, eu quero que chegue no zero mais. E aqui tá meio estranho, mas a questão é que a gente tá viajando, a gente tá cometendo um erro, porque esse menos infinito que ele tá mandando aqui é o menos infinito da função x, não tem nada a ver com esse n, Pois. entendeu? Esse Porque, n só então cresce para cima. posso Esse n fazer só cresce para o. cima, entende? Uhum. Porque ele é uma sequência sucessiva, então os n são inteiros positivos. Então tu é obrigado a colocar aqui positivo, entendeu? O x vai para Ok. negativo, ok, mas o n vai para positivo, não tem infinito. Ok. Pronto, era essa a Entendeu? minha dúvida. Então tá bom. Depois tinha era na 8. Poxa. Qual o problema? É literalmente fazer. Eu cheguei a eu descobri o declive da reta, que é A, y é igual a de x. Depois, o problema foi descobrir ou tentar descobrir o declive de B. Eu não estou a perceber como é que eles estão a chegar a essas fórmulas. Ah, tá bem. Tu tens que entender o que está acontecendo nesse desenho, né? Uhum. É um círculo trigonométrico, porque ele tem raio 1 centrado na origem, certo? Sim. E ali tu tens uma reta tangente. E tu tens que uma reta que passa na origem está cruzando aqui a reta tangente, um ponto. Isso, Uhum. esse valor de A aqui, é a definição de tangente desse ângulo, ok? É uma definição matemática isso. Ok? Ok. Muito bem. O problema é que ele quer o valor da abscissa de B, certo? Sim. Agora, se tu olhares a abscissa de B, quem é a abscissa de B? Também pela definição de círculo trigonométrico, é o cosseno do ângulo. Ah, ok. Percebeu? Ok. Então, com essas duas informações, tu tens o que tu queres, tu consegue encontrar, né? Que tal tu encontrares aí, então? Porque tu conhece várias propriedades que relacionam a tangente e cosseno. Por exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Se tu dividires isso tudo por seno, eu acho que já resolve, né? Porque tu sabes que o valor da tangente é A, então ali onde tiver tangente tu divide por A, pronto. Percebeu? Ou seja, 1 mais tangente ao quadrado é igual a 1 a dividir por coseno ao quadrado. É essa. Isso. Ok. Tens como fazer? Hum, tangente A é 1. Ou não? Temos que. Ok, eu acho que cheguei lá. Eu só tenho uma dúvida. Diga. O tangente ao quadrado de A fica. Só um Não, bocadinho. tangente ao quadrado de θ, tu queres dizer. Ou assim. Pronto. Ah, que é teta? É θ, porque o A é o valor da tangente Ah, naquele sim. ponto, Pronto. certo? Sim, o do ângulo do A. Sim, do teta. Ah, tu chamou, tu chamou de Pronto. θ o ângulo, né? Sim. Ele dá A ao quadrado. Certo? Ele dá A ao quadrado. Como assim?
O tangente ao quadrado de θ dá ao quadrado. Se nós dividirmos todo mundo por cosseno ao Não. quadrado, Só não, o tangente. Ou seja, o tangente aqui de parte fica. De um lado fica 1 mais tangente ao quadrado de θ. sim, fica 1 mais tangente ao quadrado de θ, exatamente. Foi o que eu fiz aqui na propriedade. Eu não estou a ver. Igual, Ok. Pronto. igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado, certo? Exatamente. E depois, esse tangente ao quadrado de θ vai nos dar ao quadrado, ou não? Sim, exatamente. Ele é igual a ao quadrado. Isso Ok. mesmo. Pronto, então. Mas porque que isso é igual ao quadrado? Essa é a minha dúvida. Porque ele mandou ser. Aqui, ó. Isso aqui é a definição de tangente que está acontecendo aqui, entendeu? Quando tu quer definir o que é tangente de um ângulo, tu colocas uma reta tangente vertical encostada, né, na circunferência e pronto. Ok, Daí o então. valor dela no eixo y é o valor da tangente, percebeu? Sim. Já agora, na calculadora, para eu, por exemplo, se alguma vez precisar de tangente ao quadrado, tenho que pôr tangente Não, tu não vai do precisar de número tangente ao e depois quadrado. aquele. Tu tens que transformar a tangente ao quadrado em a ao quadrado Sim. e agora, bem, a questão não é encontrar o a, né? A questão é isolar o Sim, cosseno, sim. que é o que o problema pede. Aí eu já consegui, que é. Faço o 1 que está a dividir por cosseno para o outro lado, ou seja, fica 1 a dividir por a ao quadrado mais 1. Isso. E depois faço cosseno Raiz. de θ é igual a raiz disso. A parte de Isso. cima vai ficar 1 na mesma, porque é 1. E fica 2. É. Portanto, Mas é. a questão vem tudo disso, tá? Esse é o grande Uhum. detalhe aqui. Opção A. Ok. Depois outra dúvida. Hum, Era qual? Ah, na, foi na F3. Beleza. 3, vamos ver. 9,3. 9,3. 9,3. Essa aqui, então, olha só, né, Miguel? Era fácil tu conhecer esse detalhe da trigonometria, né? Uhum. 9,3. Seja h uma da função definida por tudo isso aí. Qual das expressões pode ser... Ah, isso aqui é fácil, Miguelzão. Qual que é o problema? Assim, o problema é que eu não consigo, não sei passar o H-1 para o outro lado. Se fica. Tu não queres passar o h-1 para o outro lado. Não, o elevado a -1. Pronto. Não, tu não queres fazer isso. Essa é a questão. Não? Não é para fazer isso. É o seguinte, quando tu queres uma função inversa, tu tens que isolar outra letra. Por exemplo, aqui, quem quer o h de x, quem quer o f de x, está lá no enunciado, né? Sim, é. Eu lembro dessa questão, era ln de nx, era ln de nx, né? -1. Menos 1, né? Ou menos x, sei lá como é que era. Sim, sim, sim. Menos 1, só que era É mais X x, mais né? X. Sim, sim. E daí tem esse menos x, eles se Pronto, os X cancelam. cortam. Isso. Daí vamos chamar de y aqui, tá? Vai Uhum. ficar ln de nx menos 1, aí, Sim. certo? Veja, para encontrar a função inversa, tu tens que isolar a outra variável. A variável que é independente aqui, agora tu tens que isolar ela, percebeu? Uhum. E tu não consegues fazer isso? Tinha de ir encontrar aquela fórmula de. Quer dizer, consigo, passo o E para o outro lado, fica E elevado a Y, ou o ln, pronto. Os E dois, fica E né? de Y igual a x menos 1. Isso, tu pode cortar. Vai ficar e de y igual a e de x menos 1. E agora tu tens que tirar o x dali de novo. E de Uhum. x igual a e de y mais 1. E agora tu podes Ok. aplicar o ln. Pronto. Tá aí. Ok. Razoavelmente tranquila, né? Pronto, é estas coisas mínimas que eu É, esqueço. mas eu acho que faltou o que aqui? O que tu acha que faltou para eu conseguir fazer sozinho? A fórmula, Faltasse a fórmula? eu não sabia qual é. Percebi.
Então, mas é que tu não sabias o que tu tinhas que fazer para enviar, para inverter, né? Para inverter, o que tu tens que fazer é isolar outra letra. Pronto, Certo? foi isso. Eu não sabia que tinha de pôr o Y. Entendi. Perfeito, perfeito. Tinhas Agora, que isolar outra letra, muito bem. E agora? pronto, tenho aqui uma dúvida numa de 2016, mas é probabilidades. Tudo bem? Me envias aí, por favor. 2016. Que tá- 2016 qual? É esse que eu enviei. Não, É mas tem a 2. prova inteira É aqui. Qual 2. questão É 2? 2. Questão 2. Vamos Não, ver. isto não é probabilidade. É outra que é. É 1 ou é 2? É Eu 2, não é acho que 2. tu vai precisar se preocupar com a 2, tá? Esse Não? tipo de questão não cai mais no exame, pelo que eu percebi. Fogo, ainda bem. Melhor, né? Sim. É que Aí esta sim. questão eu não gostei nada. Não, a gente não estudou e nem precisa estudar desvio padrão, distribuição normal, né? Não precisa disso. Isso nunca Ok. cai no exame. Pode ver até o novo formulário aí do exame de 2022, por exemplo, não tem as fórmulas desse conteúdo aí, tá? Ok. Tinha era mais uma dúvida nisto, agora estou à procura dela. Era no mesmo exame. Era 2 também de 2020. Deixa eu ver se é esta. É 2. Vamos ver. A2, 2020. Tá, aquela prova que a gente estava vendo. Sim, sim. Era 2 e a 3. Pronto, as probabilidades como são. 4 pessoas vão escolher cada uma em segredo os seguintes números. Isso aqui é legal. 2020 foi o ano da fraudemia, né? Da? Da fraudemia. Então, por Pois. isso que a prova estava tão fácil, né? Essa prova aí tá bem mais fácil que as outras. Tem uma questão difícil nessa prova só. Que eu já fiz essa prova algumas vezes, né? Eu não lembro qual que era. Não lembro mesmo, mas tinha uma que era difícil. Uma de um barco, um negócio assim. Não lembro, não lembro. Ou a prova toda era fácil. Acho que a prova toda era fácil. Claro, depois de eu ter feito umas 3 vezes, para mim ficou fácil. Mas eu quero dizer, comparação de nível de dificuldade com as outras provas, isso aqui tá bem Uhum. razoável. Por exemplo, essa questão de probabilidade aqui não é das mais difíceis, é tu que tá com medo dela. 4 pessoas, cada uma em segredo um dos números. São 4 pessoas, então é aquele jeito bem chinfrinho, ó. Coloca os 4 pessoas aqui. Qual a probabilidade exatamente duas delas escolherem o número 5? Então, duas têm que escolher 5 e as outras têm que escolher outros números, certo? Uhum. Então, digamos que tu escolhas, que aqui a pessoa escolha 5, a primeira pessoa escolha 5, a segunda pessoa escolha 5. Quantos números sobrou para outra pessoa aqui? 4. Não, elas podem escolher repetido. Então são 5 números, tá? Ok. Ok. Então, A primeira e a segunda não. Não, escolhi a segunda. Ok, pode haver mais do que uma pessoa escolher 5, é isso, tá? não, mas é que eu não estou colocando o número 5 aqui, eu estou colocando as 5 possibilidades de números que ela vai Ok. escolher, tá bom? Então, nessa situação onde o primeiro e o segundo escolheram o número 5, que a gente já fixou, então não é probabilidade, a gente fixou isso aqui como verdade, Uhum. tens então 25 possibilidades de números, né? A questão é essa, Uhum. não é mesmo? E só que o problema é que não é só a primeira e a segunda pessoa, né, que podem escolher, Pois não é? pode ser mais. Pode ser mais. Mas eles estão a dizer que é exatamente 2. Sim, sim. Mas tu queres a probabilidade de exatamente duas, né? Vamos lembrar Uhum. que probabilidade é o que tu queres pelo que tu tens. O que a gente tem é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São todas as possibilidades possíveis, não é? Uhum.
que é 5/4. 5/4, ok. Embaixo é 5/4, né? Por Agora, o que acaso tu não sabia queres? essa de queres e tens, por isso é que isso agora que eu estou a ver ajuda. Claro, claro. A probabilidade é isso. Por exemplo, tu queres que caia número par quando tu joga um dado. Quantos números pares tem num dado? 3. 3. O que tu queres são esses 3. O que tu 3 dividido tens por são 6. 6 números. 3 por 6, Ok. exatamente. Percebeu? Agora a questão é, duas pessoas escolherem entre essas 4 pessoas, né? Bem, eu fiz uma das situações, só que poderia ter sido essa e essa, poderia ter sido aqui e aqui, entendeu? Pode ser muitos casos, né? Uhum. E essas combinações tu calcula com combinação, percebe? Ou seja, A questão é essa. 4% de 2. 4 C2. Em 4 pessoas, 2 escolheram 5. Isso. Exatamente. Essa ordem que as coisas são feitas a gente utiliza com combinação, ok? Agora, então, né, na prática é como se eu estivesse pegando aqui e aqui, calculando 5 vezes 5. Aqui e aqui, calculando 5 vezes 5. E somando, vai somando, né? Aqui e aqui, calcula 5 vezes 5. Aqui e aqui, calcula 5 vezes 5. E aqui e aqui, calcula 5 vezes 5. É isso. Essa é a combinação. Então, tudo que eu falei agora de 5 vezes 5, tu teria que somar. Mas a gente pode simplesmente pensar o seguinte, que é esse 5 vezes 5, né? Só que com uma combinação na frente, certo? Mas não seria 4 vezes 4, porque eles não podem escolher 5. Ah, é verdade. Puta, é verdade. É que eu tô querendo o caso favorável, né? Favorável. Verdade, cara. Ok? Isso mesmo. Daí agora sim, né? Todas as outras pessoas escolhendo qualquer um dos outros 4 números, soma tudo isso, né? Daí sim. Soma todas as situações que eu falei, né? Só que em vez de tu somar todas essas situações que eu falei, é só tu pegar o 4 ao quadrado e Vezes multiplicar 4 pela C de 2. combinação. Em E 4 multiplicar deles, pela 2. combinação. É De 4 C de 5 de 2. 2 em 2. Exato. Ok? E eu dividi pelo 1. Daí tu divide por 5 partes, né? Ok. Aqui onde não devia. Só que eu quero te mostrar uma outra forma de fazer esse problema. Tem uma fórmula para resolver esse problema. Deixa eu mostrar aqui. E a fórmula é isso aqui, olha só. Combinação de N em K, probabilidade do sucesso, probabilidade de um sucesso individual, probabilidade de um fracasso individual. Por exemplo, o N é a quantidade de tentativas, vamos colocar assim para deixar de um modo mais geral, né? Quais eram as tentativas ali? A quantidade de pessoas, 4. certo? Na verdade, a quantidade de tentativas era a quantidade de pessoas do problema, exatamente. Tu ia tentar 4 vezes. Essas 4 pessoas iam escolher um número, né? Então, o N, na estatística, é a quantidade de tentativas, 4. O K é a quantidade de sucesso. O sucesso aqui 2. é a pessoa tirar o 5. Então, tu queres exclusivamente 2 sucessos. É isso que tu queres. A probabilidade de K igual a 2. Esse é o problema técnico. Probabilidade de um sucesso individual é a probabilidade de tirar da pessoa escolher 5, né? E ali tinha escolheram o número 5. E ali tinha 5 números, né? Então a probabilidade de um sucesso individual é 1/5. 1/5. E tu queres 2 exatos sucessos individuais. E a probabilidade de um fracasso individual, então, é 1 menos 1/5, né? Ou seja, escolher qualquer um dos outros 4 números. Então é 4/5. N menos K fica 2 também. Ok? Ok. Agora percebe, olha só que interessante. Não é a mesma fórmula que a gente obteve antes? Que aqui tu vai ficar com 5/4, e aqui 4 ao quadrado, desculpa, 5 ao quadrado também. E olha só, é a mesma fórmula que eu obtive antes, ó. Deu mesmo. Deu mesmo, né? Então essa aqui se chama distribuição binomial. Ela resolve esse tipo de problema de uma forma bem fácil, tá? É só tu pensares quantidade de tentativas, quantidade de sucesso que tu queres, probabilidade de um sucesso individual
né? Tu tens um sucesso individual, tu quer saber uma combinação de sucesso. Por exemplo, eu tenho uma moeda. Qual é a chance de 3 moedas caírem em cara, 5 coroa? Percebe? Tu sabe essa probabilidade de uma moeda acontecer isso. Uhum. Mas para várias, daí tu pode usar essa forma. Ok. Probabilidade de sucesso, a quantidade de sucesso que tu queres é uma coisa que tu fixa. Fracasso, quantidade de fracasso. Ok? Claro que isso resolve um problema como esse. Talvez um outro problema, como aparecem vários bem difíceis aí, não vai resolver, né? Mas se aparecer um problema como esse, se tu conseguisse perceber, vai ajudar. Ok. O que é importante mesmo tu lembrar, né, é que tu tens que contar as combinações, né? Por exemplo, eu mostrei ali os 2 primeiros tendo escolhido 5, os outros 2 últimos não, mas não precisava ser exatamente naquela quantidade. É isso que às vezes as pessoas esquecem nesse tipo de conta, tá? Então, tens que tomar cuidado. Ok, qual mais tu queres? Era 3. A 3? Vamos ver. Ah, essa aqui é legal também. Ah, essa foi a questão difícil da prova, agora que eu lembrei. Essa foi a questão difícil da prova. Cara, o que é um número par? Me fala. É um número que não é ímpar. Que resposta mais tautológica. É um número que multiplicado por um número par vai dar sempre par. Só. É uma forma de tu pensar isso, de fato. E se a gente quiser criar números pares, existe uma lógica, ó, existe uma fórmula, vamos dizer assim, que a gente usa o tempo todo, por exemplo, em sequências monótonas. Que é isso aqui, ó, um número ímpar. Cadê? Um número ímpar, tu pode ter. Ah, caramba. Tu pode ter certeza de uma coisa, ele sempre vai seguir essa regra aqui, ó. Poderias até fazer 2n menos 1, começando daí em 1 a tua contagem, ok? Uhum. Então, se ele te pediu para provar que existia um número, uma quantidade ímpar de bolas azuis no saco, vamos pensar assim, ele chamou a quantidade de bolas azuis de A e a quantidade de bolas brancas de B, perceba que nesse caso, independente da quantidade de bolas brancas que tu tem, seja par ou seja ímpar, o A vai ser ímpar, ok? Uhum. Então é isso que tu está buscando nessa fórmula, entendeu? E agora tu tens que utilizar as informações que o problema te deu, né? De novo, probabilidades é o que tu queres dividido pelo que tu tens, ok? Uhum. E tu tens que lembrar que a interseção aqui, isso aqui é uma fórmula interessante, né? Que tem a ver com a probabilidade condicional. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tenta começar isso aí, agora que eu te dei todas essas dicas, né? Isso aqui é probabilidade condicional. Já volto.
E aí, cara, alguma ideia? Hum, Posso passar o A para o outro lado a dividir e fico com aquela expressão do o PDA. Passo a probabilidade de A a passar para o outro lado a dividir e fico com a expressão de PDA Onde? traço de A, Ah, que eu né? não lembro do nome. Sim, a probabilidade de acontecer A sabendo o que aconteceu B. Não, desculpa. A probabilidade de acontecer B sabendo o que aconteceu A. Uhum. Isso é bem legal, porque tu queres que aconteça justamente isso, né? A primeira bola retirada é azul e a segunda bola retirada é branca. Uhum. Porque assim tu consegues relacionar com isso aqui. Peraí, ok, Porque a sim. probabilidade do que tu queres pelo que tu tens, né? Vamos lá. Né? Tu não queres usar esse evento aqui ao teu favor? Então vamos pensar assim. A probabilidade de ocorrer B sabendo que ocorreu A nesses termos aqui é o seguinte. Tu queres que aconteça dois eventos independentes. Então é uma multiplicação de probabilidades, lembra? Uhum. De tal forma que tu podes pensar o seguinte. A probabilidade de ocorrer A, primeira bola retirada é azul, PA na prática, é o quê? É A dividido por A mais B, né? Concorda comigo? Sim. Só que tu queres que ocorra A e depois ocorra B. Segunda bola retirada é branca. Agora tem uma bola vendo, certo? A probabilidade de no segundo tu tirar a branca é isso. Ok. Primeiro tu tirar a azul é isso. Então a probabilidade dessa condição aí é essa multiplicação. Só que também é isso aqui. Então tu vai conseguir relacionar essas coisas, certo? Tu Uhum. acabaste de me dizer isso, né? Então eu acho que a gente tem uma igualdade aqui, né? Talvez a gente consiga buscar isso aqui com essa igualdade. Ok. Então, se a ideia é provar que azul com certeza é ímpar, tem que isolar o A agora. Depois isso não leva também a dividir por PDA? Oi? Também não fica a dividir por PDA? Essa... Primeiro? Não, P em PDA, ou seja, essa acontecendo B, que sabemos que se aconteceu lá, fica aquela que está ali em baixo, certo? Que é o que eu não lembro do nome, mas pronto. Se Supostamente tu temos. utilizares isso, né, tu chegas nisso que eu cheguei, para a condição, certo? Uhum. Tu mesmo me falou. Só que dá para pensar na condição em termos de multiplicação de probabilidades dessa forma aqui também. Então, na prática, essas duas coisas são iguais, é isso que eu estou dizendo, elas são E não iguais. temos de dividir, e é isso que eu estou a dizer, e não temos de dividir esse que está em cima por o PDA também? Por quê? Está ali em, cima, em baixo a dividir? Ah, Não, não, não. Não, não. não. A probabilidade de um evento condicional acontecer, ó, vamos ler isso aqui. A probabilidade de que a segunda bola retirada é branca, sabendo que a primeira bola retirada é azul. Ok. Então eu estou colocando esses eventos. Primeira bola retirada azul e segunda bola retirada branca. Se eu quero que essas duas coisas ocorram, a gente multiplica as probabilidades, certo? Uhum. Então esse é um jeito de tu pensar, outro jeito é esse. Só que a questão é essa, as duas coisas têm que ser iguais. Entendeu? Então agora tu pode desigualar e isolar o A. Ok. Mas vai dar uma A de B, sim. Quê?
Vai ficar A vezes B e vai me dar uma coisa mal. Vai ficar A vezes B? Sim, isso aí na. Não, né, cara? Tu vai ficar com. Ó, vamos escrever bonitinho aqui. A mais B, vezes B, A mais B menos 1, igual a 1/3. Agora eu tenho que isolar o A? Vai ficar só A mais B, né? Quando tem a multiplicação de uh, frações, você multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo também, né? Uhum. Então tem que isolar o A, não seja preguiçoso, isola o A aí. Deu-me AD sobre A ao quadrado mais 2AB menos 2A mais B ao quadrado. Eu tava pensando em fazer a multiplicação cruzada, né? Ah, ok. Daí já não fica mais É nada mais fácil. sobre, né? Mas tudo bem, a parte de baixo continua sendo aquilo que tu falasse, né? A ao quadrado mais AB menos A Uhum. mais BA mais B ao quadrado menos B, certo? AB menos A, sim. Não. Uh, Acho que eu é estou a isso. fazer aqui alguma coisa mal. AB menos B menos B, sim. E aí? Ah, eu fiz uma merda. Tem uma coisa errada aqui. Isso que eu escrevi aqui em cima não é B condicional com A. Isso aqui é A interseção com B. Pois tinha de ficar a dividir, por isso é que está. Sei que Sim, estava a dar a conta muito grande. tá certo, tá certo mesmo. Então tens que dividir por 1/3, né? Puta merda. Tá, então essa coisa que eu escrevi dividida por 1/3 é igual aquilo ali, né? Hã? Como? Ah, dividido por PA ainda. É, eu acho que a gente começou errado aqui, que bosta, peguei a ideia errada. Então vamos apagar tudo isso aqui. E agora a questão é que nós temos isso, nós IPA temos não é isso, A, é A dividido por A mais B. isso. Então, se dividir, podemos logo Agora dá para cortar. dividir isso, agora dá para fazer todo mundo, né? Cortar fica B dividido por A mais B menos 1 é igual a 1/3. Depois fazemos cruzado. Ok. Isso, terminas aí, agora que eu resolvi a cagada. Estava certo então, hein? Poxa. 3B mais 1 é igual a A.
E 2B. Mais um é ímpar. Certo. Tu tens que chegar naquele 2N lá, né? Sim, já cheguei. Dá 2B Chegou? mais um. Ah, então tá aprovado, né? Uhum. Aí sim. Muito bem, aí, o que mais nós temos? Por enquanto foi essa das minhas dúvidas. Eram essas as suas dúvidas? Na 4.1 também tive assim um bocadinho de dúvidas. Na 4.1 dessa mesma prova. Sim. Ah, isso aí, né? Então, o que tens que fazer aí? Z ao quadrado igual a Z barra. Ele quer que tu escrevas isso como um polígono. Ah, essa questão também é meio chata. Olha, uma questão como essa, e na real a maior parte das questões de complexos dessa prova, ainda mais quando fala de polígono, que é uma coisa comum, tu tens que escrever como número exponencial, tá bom? Sabes escrever como número exponencial? O que é que isso significa? Escrever como e elevado a i Ah, sim. θ, né? A Ok. questão é essa. Fica o R igual a I ao quadrado. Isso, e i na θ, né? Isso Ok. aí. Então tu tens que criar um número genérico z, que é isso. Dessa, né? Deu ali uma fórmula. Tens que criar um número genérico. Só que como ele está falando de polígonos e coisas assim, eu acho que é bem mais fácil com E. Porque daí a gente já brinca ali com θ e pronto. Né, vamos lá. Vamos dizer que o Z é um R, E na I θ. Uhum. Bem, quem que é o Z quadrado que ele está falando então? R ao R ao quadrado E quadrado é I elevado 2 a I θ. 2O. Uhum. E quem que é o Z barra? É menos R, IO. exato. Ele quer que a gente iguale essas duas coisas, só que tem um porém. Pô, mas como assim já acabou o espaço da questão? Acho que eu comecei na parte errada da folha. Meu Deus, tudo torto, cara. Tudo errado. Caramba. O cacete. Cara, era melhor quando eu te dava aula no Paint, né? Fala sério. Seu cara é muito feio, tá louco. Muito bem. Agora a gente iguala as coisas, certo? Uhum. Mas tem um porém aqui, tá? Bem, uma coisa a gente já percebeu. O R só pode ter duas respostas. Ou a solução trivial, que é R igual a zero, ou R igual a 1. Uhum. Então, para que seja um polígono, o R tem que ser igual a 1. Só que aí que tá, né? Ele é um polígono. Ele é um polígono, vai ter vários tetas onde isso acontece como resposta. Não um só. É porque se tu igualares aqui, tu vai ficar com 2 i θ igual a menos i θ. Opa, tira o i, né? Θ igual a θ, pronto, tu encontra um θ só. Certo? É o É. zero ainda, por sinal. Aquilo é um 2? Aqui é um 2, sim, sim. Ah, ok. O problema é que isso não vai nos trazer o fato de ser um polígono e ter várias vezes que esse encontro acontece, entendeu? Então, o que é que tu tens que fazer? Tu tem que colocar uma coisa que é da natureza das funções periódicas, que é o caso aqui, né? O complexo roda várias vezes ali no plano complexo. Tu vais colocar que essa Ah, 2 repetição capa pi. ocorre 2kπ, 2πk. Ah. E depois tenho que fazer os capas 0, 1, 2, 3. Tu tens que ver até num giro, né? Porque em 2 π isso tem que acontecer.
Ok. Então tu vai ficar com... Isso aqui tá tudo junto, multiplicado com I. Mais 2π kappa igual a θ. Menos θ, na verdade. Né? Uhum. Não esqueci nada? Acho que não. Não, tem um 2 em algum lugar aqui. É 2θ aqui. Ok? Uhum. Então tu pode passar para lá, vai ficar 3θ igual a 2π kappa. Bem, aqui negativo, mas tanto faz isso, né? Porque o kappa é um cara que tu controla ali o valor. Então vamos colocar que é 2π kappa, mano. Então θ vai ser sempre 2π sobre 3 kappa. Claro que isso aqui vai acabar em 3, né? Certo? Porque 2π repete de novo a rotação, né, cara? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, veja, o kappa 0 e o kappa 3 vai dar a mesma resposta, 2π. Porque 2π 0 é a mesma coisa quando estás a falar de cosseno e seno, certo? Sim, sim. Ou seja, Então, isso, só tem 3 capas. O 0, 1, isso 2. 0, 1 e 2, ou 1, 2 e 3, vai dar a mesma resposta. E se o kappa, então, te mostra a quantidade de vezes que esses encontros ocorrem, tu estás a falar de um triângulo, né? Sim. Não sei aqui a inclinação dele, mas podemos fazer um negócio meio aleatório. Porra, puta que pariu. Podemos fazer um negócio meio aleatório aqui. Ai, cara. Sério, é brincadeira isso, cara. Foda-se essa reta. Cara, meu, sério, tem que jogar essa caneta fora. Sinceramente. Mas eu acho que tu entendeu a ideia, né? Uhum. Sim. Tem que ficar por aqui, cara, antes que eu quebre essa tela no meio, beleza? Daí quando tu Então é só tiver, fazer os capas. tu tens os capas, né? Daí o que o programa pede mesmo? O perímetro. Né? Então Depois, ok, uma eu acho que forma já é sei. fazer a distância entre os pontos ou qualquer coisa do Uhum. gênero, assim. Né? Ok, Ok? ok. Então tá bom. Então tá bom, Então, é isso aí. Boa tchau. sorte na tua prova, cara. Obrigado. Tenho certeza que tu vai bem, se esforçou bastante durante todo esse ano aí. Vá com confiança, ok? Ok, Tenho certeza que você obrigado. vai bem. Tchau. Tchau, tchau, até.